E aí ela ficou com dúvida nessas 99, né? O que significa essas 99? Aí essa música fala de um amor impressionante, de um amor ousado de Deus pelas nossas vidas, né? E quando a música fala assim, ou que deixa as 99 só para me encontrar, a gente precisa entender a história da ovelha perdida, né? Que Deus deixou 99 para buscar a mim, que sou a ovelha perdida. E eu preguei, né? Então, depois do Natal, a primeira pregação foi sobre as 99, né? E aí ela, nossa, no final do culto ela mostrou um papelzinho que ela tinha anotado. No final do culto eu vou perguntar para o pastor o que significa as 99. E eu preguei naquele culto as 99. Então foi muito engraçado, né? Mas que a gente possa olhar para o amor de Deus e olhar para o quanto que esse Deus nos ama e quão audacioso e ousado é o amor de Deus pelas nossas vidas, né? Vamos lá, vamos cantar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo teu ousado amor por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho numa cruz por nós. O Senhor nos ama, Senhor, com tanta força, Pai, com tanta força que deu de si mesmo, derramou do seu próprio sangue para pagar pelos nossos pecados, para se responsabilizar pelos nossos pecados. Senhor. E Deus, nós queremos aprender contigo esse amor, Pai. Nós queremos aprender a amar como o Senhor ama, Pai. Por isso, Deus, que esses provérbios de sabedoria venham edificar as nossas vidas, venham construir em nós uma pessoa que vive de modo justo, que vive em retidão, que vive conforme a Tua Palavra, que obedece a Tua Palavra, Deus. E, Deus, que nós possamos entender que a Tua disciplina, quando o Senhor quer nos corrigir, quando o Senhor quer nos ensinar, Pai, tudo isso é amor, tudo isso é um ousado amor nas nossas vidas. Obrigado mais uma vez, Pai, que nós podemos entrar na Tua presença. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar a Ti, Senhor, e estar na Tua presença. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Bom, pessoal, ontem eu estava fazendo um outro estudo aí, eu estou fazendo um curso, na verdade, né? Tudo é online agora. Aí o curso é lá no Havaí, só que aí online você faz de qualquer lugar, né? Eu queria estar lá no Havaí, né? Mas tudo bem. Mas é interessante, uma pessoa comentou uma coisa muito interessante que é verdade, né? A Bíblia é o único livro que você consegue ler com o próprio autor na tua presença, né? Você está na própria presença do autor do livro. Interessante, né? O próprio autor, quando que você vai ler um livro que o autor está do seu lado, né? A não ser que foi você que escreveu, né? Mas tudo bem. Acho que a tia Keiko consegue, né? Que ela tem um livro, daí ela lê com o próprio autor, né? Mas assim, é o único livro que a gente lê com o próprio autor presente, né? E esse Deus, ele quer ensinar a gente através desses provérbios, né? Não é fácil estudar provérbios, porque provérbios é um livro muito filosófico, né? Mas vamos lá, vamos caminhar, que Deus é muito bom, né? Vamos lá. Então hoje a gente vai ver Provérbios capítulo 11, 12 e o 13, tá? E dentro daquela introdução que eu dei para vocês, o capítulo 11, então,
ele entra dentro daquela introdução. Eu falei que até o capítulo 9 é os discursos de pai para com seu filho, né? Mas agora, no capítulo 11, eu queria dar uns outros blocos de entendimento para vocês, né? Do capítulo 10 até o capítulo 22 é considerado os provérbios de Salomão, né? Provérbios de Salomão. É bem generalizado, mas dá para dividir em alguns outros blocos dentro dessa divisão aí que eu falei, de 10 a 22. Então, do capítulo 10 até o 17, ele vai falar sobre uma introdução da sabedoria. Introdução da sabedoria, sendo que dentro desse bloco, é bloco dentro do bloco, tá, pessoal? Do 10, capítulo 10 até o 12, que seria a gente vai estar dentro desse bloco hoje, do 10 até o 12, o tema é sabedoria e justiça para um filho sábio, né? Sabedoria e justiça para um filho sábio não, né? Então assim, do 10 ao 12, né? E concentrado no capítulo 11 e 12, vai falar muito da sabedoria da justiça, que tem a ver com isso que eu estou falando agora, mas é a mesma coisa, está dentro do bloco. E aí o capítulo 13 começa um outro bloco, que seria do capítulo 13 até o capítulo 15 e 19. Vai ser bom porque a gente vai fazer provérbios amanhã, então a gente vai continuar, né, fazendo 14, 15 e 16, a gente vai entrar dentro desse outro bloco, que seria como um filho sábio deve viver. Então o capítulo 13 começa um outro bloco aqui, que é chamado de como um filho sábio deve viver, que vai até capítulo 13 até o capítulo 15 e 19. Aí do capítulo 15, versículo 20, até o capítulo 17, versículo 6, é um outro tema que é o filho sábio dá alegria aos outros. O filho sábio dá alegria aos outros, né? Então é isso, né? Então vou fazer esse bloco aqui, né? E pessoal, não fiquem preocupados, né? A gente vai ficar 2 semanas sem um estudo bíblico, mas continua lendo, continua fazendo as suas próprias anotações, continua fazendo, buscando mais informação sobre tudo isso que a gente está estudando, né? Que Deus ele vai guiar as nossas vidas, né? Aí, se você quiser, um dia você que está estudando a Bíblia aí, que você está se apaixonando aí por estudar a palavra, eu posso, quando eu voltar das férias, eu vou até fazer isso, tá, pessoal? Se vocês quiserem, quem quiser, eu vou lá na editora e vou pegar essas Bíblias anotadas para quem quiser, né? Esses estudos que eu estou dando, eles são muito simples, é tudo tirado das anotações. Basicamente, eu estou usando 2 anotações e de vez em quando eu vou atrás de algum livro, né? Então seria a Bíblia de Estudo MacArthur e eu estou usando também a Bíblia de Estudo da Reforma, que é a do Martinho Lutero. Ele tem comentários do Martinho Lutero. Em média, essas Bíblias elas custam na loja, elas custam assim uns 150, 160 reais. Mas aí eu consigo elas por 70, 80 reais. Então depois, se vocês quiserem, né, eu vou lá na editora e porque eu sou pastor, credenciado, não sei o que lá, da Sociedade Bíblica Brasileira, aí eu consigo mais barato, né? Então se vocês quiserem, depois vocês me falam, né? Mas é simples, né? Assim, essas anotações elas servem para ajudar você a entender algumas coisas, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre retidão. A Bíblia, Provérbios fala muito sobre retidão, né? Mas o que é retidão, né? E aí o comentário ajuda, né? Aí o comentário ele traz algumas ideias sobre retidão e aí a gente vai pensando. Vamos lá. Capítulo 11, né? Eu não vou ler tudo, mas assim, vamos ler algumas coisas importantes aqui. Versículo 1 começa dizendo o seguinte: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então, primeira coisa que a gente vê, assim, quando a gente olha para um provérbio, a gente tem que olhar para o provérbio e pensar assim, puxa, o que isso tem a ver comigo?
O que isso tem a ver com o lugar onde eu moro? O que isso tem a ver com quem é o meu Deus? E o que isso tem a ver com o que eu devo fazer de agora em diante? Né? Então, é um estudo que eu estou fazendo hoje com o Rodrigão. Né? É uma forma de você estudar a palavra de Deus e de você meditar e ouvir a voz de Deus. Eu gosto de pensar que esse tipo de devocional das 4 perguntas, elas ensinam a gente a ouvir a voz de Deus. Então, eu olho um versículo desse, né? O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Olhando para esse versículo, quem é Deus? Né? Qual que é a qualidade de Deus nesse versículo? Né? Então são 4 perguntas. Se você quiser anotar, anota as 4 perguntas. Primeira pergunta, quem é Deus? Segunda pergunta, quem sou eu? Terceira pergunta, o que é o mundo? E quarta pergunta, o que eu devo fazer? Né? Olhando para isso tudo, o que eu devo fazer? Então, vou dar só um exemplo. Né? Então, por exemplo, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quem é Deus nesse versículo? Deus é aquele que não gosta de desonestidade. Ponto final. Respondi. Não preciso achar todas as respostas. O interessante desse tipo de devocional é que você consegue. Não precisa. Você não está fazendo um estudo da interpretação do hebraico para você saber todas as respostas. Não. Eu olho aqui, eu falei, Deus é aquele que não gosta de desonestidade. Quem sou eu dentro desse texto? Eu, dentro desse texto, sou uma pessoa que às vezes caio na desonestidade. Eu sou uma pessoa que às vezes entro no sistema desse mundo, né? E aí, às vezes até a gente acaba caindo na desonestidade. O que é o mundo? Terceira pergunta. Olhando para esse versículo, o que é o mundo? O mundo é o sistema desonesto, corrupto e aproveitador da vida das pessoas, né? O mundo é essa desonestidade pequena no mercado que o cara vai vender de uma dúzia de laranja e coloca uma laranja ruim no meio, que vai vender 30 ovos e coloca um ovo estragado no meio, sabe? É um mundo que trabalha com desonestidade. Não estou falando que todo mundo é desonesto. Eu estou falando que dentro do mundo existe um sistema desonesto e que prejudica as nossas vidas e que Deus não gosta. Então, já respondi a primeira pergunta. Quem é Deus? Deus é aquele que não gosta de desonestidade. Quem sou eu? Eu sou aquele que algumas vezes cai no sistema desonesto. O que é o mundo? O mundo é a desonestidade do sistema. E o que eu devo fazer então? Eu devo pensar sempre em trabalhar com pesos exatos que dão prazer ao Senhor. Eu preciso andar em retidão e ser justo ao ponto de glorificar a Deus através dessa justiça. Você entendeu, pessoal? Isso aqui é só um versículo. Imagina se você começa a fazer essas 4 perguntas para todos os versículos de Provérbios. Você vai até daqui 10 anos você não terminou ainda Provérbios, né? Mas é uma forma, é o que eu estou falando para vocês, é uma forma de você ouvir a Deus. E eu sempre digo o seguinte: depois que você encontrar essas quatro respostas das 4 perguntas, você junta as suas respostas e formula um parágrafo. Formula um parágrafo assim. Puxa, Deus ele não gosta de desonestidade. Algumas vezes eu caio nessa desonestidade porque eu vivo num mundo cheio de desonestidade. E o que eu devo fazer é buscar viver uma vida reta que agrada ao Senhor. Olha, para pensar, Deus falou com você. Não é interessante, né? Eu tenho acompanhado jovens e adolescentes para que eles possam aprender a fazer esse tipo de devocional, né? Essa devocional não é para fazer com 3 capítulos da Bíblia, é para fazer com um trecho pequeno, um versículo, uma história do Evangelho, entendeu? Com essas 4 perguntas, por isso que eu falo, né? Com essas 4 perguntas, daria para você fazer uma boa devocional
e você fazer ouvir a voz de Deus através da palavra dele, né? É um meio de você conseguir fazer isso, né? Por isso que eu acho que nem sempre, pessoal, a proposta de ler a Bíblia inteira numa tacada só vai ser extremamente benéfico para sua vida. Vai ser benéfico por quê? Porque você está lendo a palavra de Deus. Mas assim, qual que é a sua preocupação quando você coloca na tua cabeça que você vai ler a Bíblia inteira? Seu propósito é acabar com ela, na verdade. Meu propósito é acabar com quando que vai acabar. Ainda falta mais 52 livros, né? E a gente começa, ai meu Deus, né? Um monte. Então assim, será que você está no propósito certo? Você entende? Eu acho que eu já fiz, se eu não estou errado na minha conta, pelo menos 8 vezes eu li a Bíblia inteira. Mas assim, para quê? Para ter um panorama geral, entendeu? Você tem um panorama geral quando você faz a Bíblia numa tacada só, né? E aí você tem um panorama geral. Mas eu prefiro falar para uma pessoa, olha, ler a Bíblia inteira não vai te levar à salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Então, melhor você pegar um trecho menor e concentrar nele e ouvir a voz de Deus e se relacionar com Deus através de uma porção pequena, do que você querer ler 66 livros de uma vez só e não entender nada. Não é verdade? Então, assim, o que a gente está fazendo esse ano é algo fantástico. É poder passear pela Bíblia, entender e conseguir fechar ela inteira em um ano. Olha que maravilha, né? Se a gente conseguir fazer isso, é fantástico, pessoal. E no final do ano, quem lê toda a Bíblia vai ganhar uma estrelinha no céu, né? Vai ganhar uma estrelinha no céu. Eu vou falar assim, ó, aquela ali é tua, tá bom? Também não adianta isso, né, pessoal? Também não adianta a gente falar assim, colocar uma proposta e dar um prêmio para falar assim, olha, você ganhou um prêmio. Aí a pessoa faz tudo isso aqui por causa de um prêmio. Seu prêmio tem que ser ganhar sabedoria no Senhor Jesus. Seu prêmio tem que ser moldado, ter um coração mais generoso, ter um coração mais justo, ter uma vida mais reta, uma vida que as pessoas veem Jesus na sua vida. Isso é a tua maior recompensa de tudo isso, não é verdade? Vamos lá, versículo 2 então. Já pensou se a gente vai nessa pegada em todos os versículos do Provérbios? A gente vai muito longe. Mas eu só estou fazendo isso para ensinar vocês, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. O versículo 2 então, ele fala sobre a questão do orgulho e da humildade. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Aqui, humilde não é só pessoa pobre, né? Mas humilde é o quê? São pessoas que não precisam demonstrar a sua riqueza, né? Eu sempre digo que quem tem não precisa mostrar. Quem não tem é que fica tentando mostrar, né? Quem tem não precisa mostrar. Para que vai mostrar, né? Mas assim, quem não tem é que precisa mostrar, né? E aí a gente vê que dentro da nossa sociedade, a gente vê que existe pessoas assim. Existem pessoas que não têm muito, mas querem mostrar que tem, né? E tem pessoas que têm muito e que vivem que nem mendigo. Poxa, você é tão rico, mano. Compra uma roupinha melhor, né? Mas assim, é gente que não precisa mostrar, né? E a Bíblia está tratando um pouquinho dessa questão, não só na parte da financeira, às vezes até na parte intelectual, pessoal. Sabe? Eu conheço pessoas que conhecem muito, muito da Bíblia, muito, 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 mas são extremamente humildes. São extremamente humildes, são pessoas que estão sempre querendo aprender com os outros, sabe? E isso é sabedoria, isso é bonito de ver, né? Versículo 3: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Versículo 3 ele vai falar então essa integridade que guia as pessoas, né? Então assim, essa integridade eu vou falar daqui a pouco, porque do versículo 4 até o versículo 6 tem um tema baseado na justiça que livra da morte e dessa retidão da vida, né? Então, 4 a 6 diz assim: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis
lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por causa da sua impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Né? Duas coisas que eu queria que a gente pudesse pensar em definições de palavra primeiro, a definição da palavra retidão. Né? Retidão vem da palavra reta, né? Da palavra sem desvios. Né? Então, outro dia eu falei para vocês que o Espírito Santo é que nem aquele GPS nas nossas vidas, que quando a gente coloca um destino no GPS, ele traça um caminho para chegar até lá. Mas muitas vezes a gente se desvia do caminho, não é verdade? Né? A gente desobedece o que o Waze está falando, o GPS está falando, né? Ele está falando, ó, você vai pegar a Avenida Paulista, você vai entrar na Domingos de Moraes, aí você vai cair ali, entrar na rua direita do sei da onde, e aí o que acontece? Aí uma hora você resolve entrar antes, para ver se você pega um atalho, né? E aí você erra. Esses são os desvios. Na verdade, a retidão seria viver com a vida obediente às direções da palavra e do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E ontem mesmo, nesse curso que eu estou fazendo lá do Havaí, a pessoa deu uma lição muito, muito boa. Ela falou assim, olha, isso tem a ver com a integridade, né? Ela falou assim, olha, como que você obedece a Deus, né? Como que você obedece? E aí ela falou sobre alguns estágios para você chegar num ponto onde você obedece a Deus. Por exemplo, vamos pensar em Abraão, né? Abraão, quando ele queria ter um filho, mas a esposa dele era estéril, né? A Sara é estéril. E aí veio a promessa do filho da promessa lá, que o Isaac ia ser o filho dele, ele ia ser pai de muitas nações. Aí, na sua velhice, ele tem um filho. Aí, de repente, Deus manda matar o filho. Vai lá e mata teu filho. Aí como? A pergunta que eu pensei, ou que essa mulher falou ontem pra mim, foi o seguinte: como que um cara chega ao ponto de obedecer um absurdo desse? De obedecer e matar o próprio filho. Você entende? E aí que ela deu alguns estágios importantes. Para você chegar nesse estado de obediência ao Senhor, primeiro, você precisa aprender a ouvir o Senhor. Você precisa ouvir ao Senhor. Como que você vai obedecer alguém se você não ouve ele? Né? Isso como chama essa doença? Bom, esqueci o nome da doença. Mas é uma doença que você vê alguém, mas ela não existe, né? Mas isso é esquizofrenia, né? Então, assim, você precisa aprender o primeiro estágio, você precisa aprender a ouvir a Deus. Segundo estágio, você precisa aprender a confiar em Deus. E terceiro estágio, você precisa conhecer a Deus. Porque assim, veja bem, se você não ouve a Deus, você não conhece a Deus. Desculpa, acho que o conhecer antes do confiar, tá? Então assim, primeiro você ouve a Deus, depois você conhece a Deus, depois você confia em Deus. Aí você tem a capacidade de obedecer a Deus. Você entende? Por quê? Porque se você não ouve a Deus, como que você vai conhecer a Deus? E se você não conhece a Deus, como que você vai confiar em Deus? E se você não confia em Deus, por que você vai obedecer a Deus? Então um filho olha para sua mamãe e pensa assim: eu ouço a mamãe, eu conheço a mamãe, eu confio na mamãe, eu obedeço a mamãe. Você entende o que eu estou falando? Esses estágios, eles são importantes na nossa vida. Então, como que uma pessoa vai obedecer se ela não ouve a Deus, ela não conhece a Deus, ela não confia em Deus? Como que ela vai obedecer a Deus? Isso é esquizofrenia, isso é loucura, né? Então, para o mundo, as atitudes dos crentes é loucura. Para o mundo, eu vou dizer uma coisa importante. Para o mundo, o dízimo é uma loucura na igreja. É uma loucura completa. Como assim? Você trabalhou, você se esforçou, você deu seu tempo, você deu seu suor, você gastou, investiu a sua vida, você estudou para isso e agora você vai dar 10% para a igreja? Você é louco.
Você é louco, né? Mas para nós que somos cristãos, o dízimo, eu sempre falo, né? Dízimo é o quê? Obediência, não é verdade? Dízimo é obediência. Então o que acontece? Para nós, nós ouvimos a voz de Deus, nós conhecemos a Deus, nós confiamos em Deus. Então quando vem uma ideia dessa de dízimo, para a gente não é loucura. Para a gente é o quê? Obediência. Obediência. Então a retidão, é importante a gente entender isso, né? A retidão é você ser guiado pela integridade. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Retidão não é ser perfeito. Retidão não é ser perfeito. Você não é perfeito e você provavelmente nunca vai ser aqui na Terra. Eu acho que você vai ser perfeito a hora que a gente for tiver o nosso corpo glorificado e a gente estiver no céu com o Senhor Jesus. E aí a gente vai alcançar uma perfeição, uma santidade perfeita, inteira. Aqui na Terra a gente vai sempre lutar por isso, né? Então, retidão é diferente de perfeição, tá, pessoal? Não pensa que toda pessoa que anda em retidão é perfeita, não é? Aliás, nós somos imperfeitos e é por isso que nós falamos em andar em retidão, porque nós precisamos dela. Então, retidão tem a ver com honestidade. Retidão tem a ver com andar de forma que agrada ao nosso Deus. Retidão tem a ver com não querer o mal a ninguém, né? Então, assim, nós precisamos fazer as nossas coisas pensando sempre em, se eu fizer isso, eu vou fazer mal para alguém? Então eu não vou fazer. Se eu fizer isso, alguém vai cair no pecado? Então eu não vou fazer isso, né? Então a gente tem que ter esse tipo de, isso é buscar uma vida em retidão, né? Então assim, o versículo 4 ao 6, ele está trabalhando essa questão da retidão. Versículo 7, ele fala, quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada, dá em nada, né? Então, o que acontece? Uma pessoa que... outra coisa, né? Eu queria falar sobre essa palavra ímpio. O que significa ímpio? Ímpio é importante você saber agora, né? Porque o Provérbios fala muito do ímpio, né? Então, assim, defina ímpio, pastor Joel. Presta atenção no que é o que é ser um ímpio. São duas coisinhas básicas do que é ser ímpio. Ímpio é aquele que não tem fé, e ímpio é aquele que despreza a religião. Mais uma vez, ímpio é aquele que não tem fé, o ímpio é aquele que despreza a religião. Então pronto. Toda vez que aparecer a palavra ímpio aqui, eu quero que você lembre dessas duas coisas. Por quê? Porque um ímpio, sempre que faz essa comparação, né? Então, por exemplo, versículo 7. Quando morre o ímpio, a sua esperança perece. O ímpio, como ele não cria em Deus, como o ímpio não pensava na eternidade, o ímpio, a vida dele acaba aqui na terra. Não tem mais nada depois da terra. Depois que eu morrer, não existe mais nada, né? Então, o que acontece? O ímpio, ele vive, né, nesse pensamento, vou falar bonito, tá? Nesse pensamento aniquilacionista. Aniquilacionista são as pessoas que acham que não existe nada depois da morte. Então, o ímpio é um cara que tem um pensamento aniquilacionista, que acabou o mundo, acabou a terra, acabou a vida, não tem mais nada, acabou, desapareceu, não tem mais nada. Então, assim, uma pessoa que não olha, não foca na eternidade, ele não investe na eternidade, não é verdade? Então, pensa comigo, o ímpio é aquela pessoa que vive aquela filosofia do Carpe Diem. O que é o Carpe Diem? Eu preciso aproveitar e viver o agora. Eu preciso aproveitar agora. Eu preciso fazer tudo o que me dá prazer. A vida de um hedonista, olha, eu estou falando bonito, hein? Hedonista é a busca pelo prazer, né? Então, o que é um hedonista? É a pessoa que só faz coisa por prazer. Eu só vou lá na igreja se eu tiver prazer. Eu só vou lá na igreja se tiver uma cadeira boa, se tiver condicionado, se a música for boa, se a pregação for boa. Isso é hedonismo. Isso é você viver pelo seu prazer. Quando a economia do Brasil estava boa e as pessoas tinham bastante emprego, a gente via hedonismo nos jovens. Os jovens iam para o emprego e falavam, não gostei não, aqui não me dá prazer, vou para outro. Uma pessoa que não é hedonista, ela vai para o trabalho, não interessa se é bom ou mal.
tem que fazer, mano. É o que eu tenho para hoje, tem que fazer, né? Então, todas essas características são características de pessoas ímpias. É por isso que o ímpio, quando morre, não deixa nada. O ímpio não deixa nada para os outros. Por quê? Porque ele não está pensando na eternidade. Ele não está pensando nos filhos dos filhos. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Mas assim, o ímpio ele está pensando só nele. Então o ímpio é orgulhoso, o ímpio é egoísta, o ímpio não pensa na eternidade, o ímpio é um aproveitador do momento, o ímpio é uma pessoa que manipula as pessoas para poder se beneficiar agora. Você entende? O ímpio é aquele que tem o pensamento do. Eu acho que o jeitinho brasileiro vem do ímpio. Por quê? O ímpio quer aproveitar de tudo, ele quer aproveitar do momento. Ele vai furar a fila, ele vai enganar os outros para poder pagar antes lá no caixa do supermercado. Ele vai entrar no caixa que é de 12 volumes, sendo que ele tem 58 volumes para pagar só para ele ir mais rápido, para ele sair mais rápido, para ele não pagar estacionamento, para ele não. Você entende? O que é o ímpio? O ímpio é uma pessoa que não pensa na eternidade. Talvez você não esteja ganhando muito hoje, mas o pouquinho que você está ganhando é eterno. Você entende? Então, assim, pensa nisso. Sempre que a gente falar no ímpio, pensa nisso. O ímpio é aquele que não tem fé, ímpio é aquele que despreza a religião. Versículo 9 a 11 diz assim: com a boca o ímpio prefere destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo o livra, né? Então aqui o versículo 9 a 11, ele vai falar sobre essas consequências de justos e ímpios. Versículo 10, quando os justos prosperam, a cidade exulta. E eu vou fazer uma paradinha aqui no versículo 10 e 11. Quando a Bíblia, na nova versão internacional, e se eu não me engano, na revista atualizada, fala cidade, tem uma versão que, se eu não me engano, é a King James, fala que é a vila. Eu achei até interessante, né? Então, se você colocar, em vez de cidade, vila, fica assim: quando os justos prosperam, a vila exulta. A vila, né? Eu fico pensando, nós somos a igreja da vila, né? Quando um justo prospera, a vila inteira fica feliz. Você entende o que acontece quando é o justo que prospera, a vila inteira exulta. Mas quando os ímpios perecem, não há cantos de alegria, não há esperança, não há a frustração, a dificuldade. Versículo 11. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Vou colocar vila, né? Pela bênção dos justos, a vila é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída, né? Por quê? Porque se o cara tá indo bem, significa que eu tô indo mal. E para ele é destruição, para ele tá acabando, ele tá diminuindo, tá enfraquecendo, né? Então, eu queria que a gente pudesse entender essas consequências. O versículo 12 e 13 vai falar um pouquinho sobre o poder da língua, né? E a gente sempre, quando fala em língua, a gente vai para Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 que fala que a língua é um órgão difícil de ser domado, né? É um órgão pequeno, mas que pode causar grandes destruições. Então o versículo 12 diz assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Versículo 13: quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda segredo, né? Então, mais uma vez, aquele ditado, né? Boca fechada não entra mosquito, né? Boca fechada não entra mosquito. Mas assim, eu penso que eu já falei tantas vezes isso pra mim. Você perdeu uma ótima oportunidade de ficar em silêncio. Alguém já ouviu essa frase? Você perdeu uma ótima oportunidade de ficar em silêncio. Né? Então eu penso que às vezes, né, a gente dá uns fora, a gente expressa um pensamento que não convém, a gente fala de uma maneira que não agrada, né? Mas eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era jovem, no tempo que eu fazia viagens missionárias, universitárias, eu tenho um amigo que a gente sempre era os caras engraçados, né?
Mas a gente sempre pegava uma menina que ela era muito engraçada, mas é, é, ela se achava muito, então a gente ficava tirando sarro dela. De outras palavras, né? Ó, a palavra ridicularizava ela. E aí todo mundo tava rindo, né? E aí um dia uma outra amiga, né, que é muito sábia, ela é pastora inclusive hoje, ela falou assim, ela me chamou no canto e falou assim, Joel, você percebe que a sua alegria não é boa? Eu falei, quê? Como assim? Eu falei pra ela, como assim? Tá todo mundo rindo. Aí ela falou pra mim assim, Joel, tá todo mundo rindo, mas tem uma que tá chorando. E aí ela foi embora e eu fiquei lá no cantinho. Aí eu lembro que eu olhei para mim e eu falei, puxa, sabe, o conceito de humor brasileiro, ele é muito assim. Ele pega um para Cristo, né? Ele pega um para ridicularizar. Então, porque aquele ali é gordo, porque aquele ali é japonês, porque aquele ali é baixinho, ou porque aquele ali é desastrado, ou porque aquele ali é isso ou aquilo. E aí, dentro da sátira, de uma cultura, às vezes é a cultura da ridicularização. É você pegar os defeitos de uma pessoa e ridicularizar o defeito das pessoas. Você vê ao redor, tá todo mundo rindo. Na verdade, não tá todo mundo rindo. Pode estar 99,9% das pessoas rindo, mas tem uma chorando. E sempre que você faz isso, não é a alegria do Senhor. Sempre que você faz isso, não é a sabedoria do Senhor. E aí depois dessa bronca que eu tomei, uma bronca com tanto amor dessa irmã, né? Eu falei assim, eu chamei meu outro amigo e falei assim, falei para ele, vamos parar de fazer isso, né? Vamos orar ao Senhor e vamos mudar isso nas nossas vidas. Vamos tentar encontrar uma alegria que seja verdadeira e que tenha 100% das pessoas rindo e não 99,9% das pessoas rindo, porque essa deve ser a alegria do Senhor, de todo mundo estar rindo, né? E aí a gente começou a mudar o nosso jeito de fazer sátira, o nosso jeito de fazer as pessoas rirem, né? Então, assim, eu penso que o provérbio ele é muito importante, né? Ele te dá essa questão do falar e de você pensar nisso. Versículo 14, então, ele vai falar sobre uma vida com propósito. Olha só, pessoal, que interessante. Sem diretrizes, a nação cai, mas o que salva é ter muitos conselheiros, né? E eu me lembrei muito daquele livro que a gente fez na Quaresma, do Vida com Propósito, né? Porque aquele livro, ele foi um livro tão importante para muitas pessoas, né? Para mim foi um livro muito importante. Mas assim, aquele livro trouxe para nós alguns alvos, não é verdade? Colocou propósitos na nossa vida, colocou propósitos na nossa igreja, colocou propósitos na nossa comunidade, né? Tem uma INC que ainda está usando o livro com propósitos, né? Na hora da palavra usa um capítulo do livro com propósitos. Para quê? Para a gente sempre lembrar dos propósitos que nós temos nas nossas vidas, né? Então, assim, sem diretriz, a nação cai. Então nós precisamos ter diretriz. O que é ter diretriz? É você ter plano, é você ter alvo, é você ter propósito, é você ter missão. Hoje em dia, eu vejo que muitas igrejas elas não crescem, elas não estão sendo abençoadas como deveriam. Por quê? Porque as igrejas perderam o propósito, perderam o rumo, perderam a missão que ela devia existir para, né? Então eu acho importante pensar nisso. Versículo 15, olha só, pessoal, lembra que eu falei do fiador, né? O versículo 15 fala o quê? Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a ser fiador está seguro. Então, mais uma vez, né, pessoal? Toma cuidado com o teu dinheiro, tenha sabedoria com o que fazer com ele, porque tem coisa que não convém, sabe? E às vezes as pessoas vão falar que você não é bom porque você não está me ajudando. Não. Às vezes você ajuda não ajudando, né? Ou seja, às vezes a sua ajuda pode ser algo prejudicial, então você tem que tomar cuidado com isso. Versículo 16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas.
né? Então, comparações e o Salmo, o provérbio traz. Versículo 17 até o 21 é um contraste entre o fazer do bem e o fazer do mal. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Então esse bloco ele traz esse contraste entre fazer o bem e fazer o mal. Versículo 22, eu queria que a gente prestasse atenção, que o versículo 22 ele diz assim: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta, né? E aqui esse versículo, ele tá falando, não tá falando só de mulher não, tá pessoal? Ele tá falando aqui de aparências, né? Você tem que tomar cuidado com a sua aparência, não no sentido de que você vai, não, então já que a Bíblia tá falando que não é mais para preocupar com a aparência, então não vou usar roupa feia, as mulheres não vão se maquiar, não vão arrumar cabelo. Não, tem que se maquiar, tem que arrumar cabelo sim, né? Eu sempre digo para os casais, eu digo assim, para os casais, olha, se a sua esposa não tá mais bonita a cada ano que passa, você é um péssimo marido. Eu falo isso para os maridos, eu falo na cara deles. Ó, se a sua esposa tá mais feia a cada ano que passa, culpa tua, você é um péssimo marido. Você precisa aprender a cuidar melhor da tua esposa, né? E eu fico contente porque, graças a Deus, as pessoas sempre falam: nossa, Joel, sua esposa tá cada vez mais bonita. Graças a Deus. Bom marido, maridão, maridão. Né? Mas a gente não está falando simplesmente da aparência física, mas também da sua aparência em relação às atitudes, né? E eu queria que você abrisse comigo aqui em 1 Pedro 3, 3 a 5. 1 Pedro 3 a 5. Que fala sobre essa discrição. A mulher, o provérbio fala assim: olha, você tem que ser discreto, você tem que se vestir de discrição, né? E aqui, 1 Pedro 3, versículo 3 até o 5, ele diz o seguinte: olha só. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma, ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. E dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Né? Então, assim, o que o 1 Pedro, a carta de 1 Pedro está dizendo para nós? Que a beleza não é somente física, mas a beleza é nós confiarmos em Deus. Né? Hoje, assim, falando em beleza física, eu olho para os jovens, né? Os meninos estão mais vaidosos que as meninas, às vezes. Né? Eu vejo menina andando de skate, com tênis e boné para trás, e os meninos arrumando o cabelo, lavando o cabelo o dia inteiro, comprando roupinha, né? Toda hora, né? Então, assim... Então, o que eu digo, eu estou falando que isso aqui não é uma dificuldade de mulher, isso é uma dificuldade do ser humano, né? Que a gente não pode só ficar investindo só na sua aparência, mas invista na sua fé no Senhor Jesus, invista na sua confiança no Senhor Jesus, invista na sua santidade, na sua integridade, numa vida de retidão, numa vida que confia no Senhor, que ouve ao Senhor. E pessoal, como é bonito uma pessoa que ama o Senhor, não é verdade? Você olha assim, uma pessoa que busca o Senhor, que lê a palavra, é uma coisa maravilhosa, né? Eu estava dando um estudo bíblico para os jovens de Goiânia, né?
E tem dois adolescentes lá, um menino e uma menina, né? Que são assim, pessoas muito apaixonadas pela palavra. E aí, e o pai deles foi muito sábio, porque o pai deles colocou aqueles livros do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, e ensinou as crianças gostarem, né, dessa Crônica de Nárnia, que traz sempre reflexões bíblicas, né? E aí essas crianças, esses adolescentes são adolescentes apaixonados pela palavra. E como é bonito ver pessoas apaixonadas pela palavra do Senhor, né? Então vamos lá, 24 até o 26, ele vai trabalhar um pouquinho a questão do dinheiro, né? Que a gente precisa tomar cuidado com essa questão do dinheiro. Então, o versículo 24 diz, olha só que bonito, né? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo dispõe em vendê-lo, né? E aí nesses versículos eu olho assim, primeira lição, generosidade, né? Eu acho como é bonito você ver uma pessoa que é generosa, né? Que não é egoísta, né? Que prefere dar do que receber, né? E eu acho que assim, quando eu vivi esse tempo entre os coreanos lá na igreja coreana, eu aprendi o que é ser generoso, sabe? Eles são extremamente generosos. Eles estão extremamente generosos, né? Eu lembro um dia que eu estava com o pastor titular e a gente estava resolvendo alguma coisa juntos. E aí ele falou assim, Joel, o que você quer comer? Eu falei assim, eu queria comer. Tem uma comida lá coreana chamada Pochintan, né? Não, chama Possam, né? Aí eu falei assim, queria comer Possam, vamos lá. Ele falou assim, esse horário, vamos pedir a comida? Eu falei assim, por mim tudo bem. Mas ele falou, você quer comer lá, né? Eu falei, então vamos lá. A gente foi lá. Eu não sabia por que ele não queria ir lá. Mas aí eu falei, beleza, foi nós dois pastores da maior igreja do Bom Retiro, né? A gente tem ali 1.200 membros. A gente sabe que vários membros da nossa igreja vão comer lá naquele restaurante. Quando a gente chegou lá, a gente cumprimentou 8 mesas, né? Os dois pastores foram comer no restaurante 8 mesas, a gente cumprimentou gente de 8 mesas. E a gente sentou na nossa mesa e a gente começou a comer, a gente começou a conversar, né? E falar das coisas que a gente estava fazendo. De repente a gente viu um tumulto lá no caixa. O tumulto era porque todo mundo queria pagar pra gente. Aí eles estavam brigando entre eles. Quem ia pagar o almoço do pastor Moisés com o pastor Joel? Né? Assim, é uma generosidade gigante, sabe, pessoal? E um dia, um dos maiores empresários ali dos coreanos, ele falou pra mim assim, Joel, eu entendo o seguinte, que quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro não vem. Mas você deveria deixar o dinheiro correr atrás de você. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, então ele falou assim, eu aprendi a perder o apego do dinheiro. Eu aprendi a não olhar o dinheiro como um Deus, como um propósito, mas sim como um meio de poder abençoar e de poder alcançar as pessoas. Ele falou para mim, Joel, eu não uso as pessoas para ganhar dinheiro, eu uso o dinheiro para ganhar as pessoas. Eu não uso as pessoas para ganhar dinheiro, eu uso o dinheiro para ganhar as pessoas. Ou seja, ele o pensamento de generosidade, ele é baseado nessa ideia de que nós precisamos nos apegar em Deus, em abençoar as pessoas, e não em simplesmente ganhar. Então assim, a gente ia num restaurante e ele pagava a conta e dava a gorjeta pro garçom, né? Eu falava assim, camarada, você não tá gastando muito, não? Ele falou, não, mas eu acho que ele merece, né? Eu acho que o restaurante merece, porque fez uma comida boa, esse restaurante merece, né? Eu ficava pensando, puxa, isso é justo, né? Isso é generoso. Segunda coisa que eu queria que você olhasse pro versículo 25, que ele diz assim, eu acho o versículo 25 fantástico.
eu já preguei várias vezes com ele. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha só, pessoal, as pessoas generosas que estão sempre ajudando as pessoas carentes, quem sabe se um dia você não vai estar numa posição onde você precisa de ajuda. E aí o que a sabedoria desse provérbio traz para mim é o seguinte: você planta hoje o que você vai colher amanhã. Então, se você planta generosidade na sua vida, amanhã, quando você precisar, vão aparecer pessoas generosas que vão também abençoar e cuidar da sua vida. Agora, se você é mesquinho, se você é avarento, se você é egoísta hoje, você não ajuda ninguém, você só pensa em você. Você está plantando egoísmo na tua vida. O dia lá na frente que você precisar, não vai ter ninguém para te ajudar, né? Então, por isso que ele fala, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá, né? Então, são coisas importantes que a gente pensa na nossa vida, né? Vou pular os outros versículos e vamos para o capítulo 12, senão a gente não acaba hoje. O capítulo 12, então, ele começa dizendo assim: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Mais uma vez, é importante a gente pensar na importância da disciplina. E eu pergunto para você, você gosta de disciplina? Né? A gente pensa, poxa, mas eu já vivi tanto, né? Eu já sou tão experiente, não preciso mais receber disciplina. Precisa sim, né? Eu acho que eu não confio em pessoas que não têm o coração ensinável. Eu não confio em pessoas que são detentoras da verdade, pessoas que sabem, que acham que conhece tudo. Eu quero distância dessas pessoas. Por quê? Porque, porque eu gosto de estar com pessoas que têm sempre um coração ensinável. Eu quero ter um coração ensinável. Eu quero receber de pessoas que eu não conheço, né? Eu não sei se eu já contei essa história, mas um dia eu tive um desentendimento com o eletricista que estava trabalhando, fazendo a reforma do consultório. Aí era para ele chegar um horário, ele chegou uma hora depois, eu fiquei bravo com ele e tal, quase mandei ele embora. E aí o eletricista chegou lá e começou a trabalhar. Aí eu fui fazer minhas coisas. Aí eu lembro que eu fiquei assim, incomodado. Eu falei, puxa, não devia ter falado com o eletricista desse jeito. Né? Eu devia tratar ele de outro jeito. Daí eu voltei lá, eu fui lá com o seu João. Eu falei, seu João, posso falar um negócio com você? Ele falou, pode. Então, seu João, eu queria pedir desculpa que eu fui meio grosso aí com você, que você chegou atrasado e tal, assim, né? E eu não deveria fazer isso. Aí ele falou assim: obrigado por você ter falado isso, e eu tenho uma palavra para te dar agora. Eu falei, pronto, mano. O cara é eletricista, chegou atrasado e agora quer dar uma palavra para cima de mim. Você não sabe que eu sou pastor? Você não sabe, né? Eu vou te falar que eu sou. Não falei, brincadeira, mas assim. Mas aí eu fiquei meio assim, assustado. Eu falei assim, bom, no máximo que pode acontecer é eu rejeitar uma besteira que ele vai falar pra mim, na verdade. O máximo que eu posso fazer é rejeitar. Ele começou a falar um monte de coisa que eu tava passando. Eu tinha acabado de brigar com a Débora, eu tava bravo com um monte de coisa. E aí ele começou a falar, e ele começou a orar, ele falou assim, vou orar pela tua vida. Ele começou a orar, e ele começou a falar tudo que eu tava passando. Tudo que eu tava passando. Aí de repente tava eu e ele lá na sala de espera do consultório, os dois chorando na presença do Senhor. E eu recebi uma palavra fantástica de Deus através do eletricista que chegou atrasado. E ele é meu amigo até hoje, sabe? Eu considero ele um conselheiro meu, um conselheiro de verdade. Quando eu encontro o seu João na rua, eu falo, seu João, vamos bater um papo, tomar um café. Ontem mesmo o João encontrou a minha esposa e hoje de manhã ela falou assim, o João perguntou de você, né? E eu falei, puxa, eu vou ligar para ele hoje. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa ter esse coração ensinável, né? Aí você pensa assim,
Uma criança pode te ensinar, uma criança pode te ensinar, né? Uma pessoa humilde na rua pode te ensinar. O eletricista pode. Mas você não sabe que eu sou líder da igreja, que eu sou professor de escola dominical, que eu sou membro da diretoria. Pessoal, vamos ter um coração ensinável. Disciplina é amor de Deus nas nossas vidas. Por isso que eu queria que a gente pudesse cantar aquela música Ousado Amor, porque eu queria que você pudesse entender que disciplina é amor. Quando você disciplina os seus filhos, você está amando eles, você está mostrando que você ama essas pessoas. Abre comigo em Hebreus capítulo 12. Olha, isso aqui é legal, né? Provérbios 12, Hebreus 12, né? Para não esquecer essas colocações. Hebreus 11 vai falar o que pra gente, pessoal? Olha só. Hebreus capítulo 12, Provérbios 12, Hebreus 12, né? Hebreus 12, versículo 4 diz o seguinte, olha só. Eu vou ler uns 10 versículos aqui, tá? Presta atenção. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha que interessante. Você está lutando contra o pecado, você tem que dar sangue, você tem que lutar com todas as suas forças para você vencer o pecado. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Né? Eu queria que você pudesse fazer essa reflexão na disciplina. Pessoal, se você não disciplina seu filho, você não ama ele. Superproteção não é amor, é egoísmo. Então nós precisamos aprender a amar os nossos filhos disciplinando eles. Tem que dar bronca, tem que dar bronca. Eu acho que isso é saudável para eles. A disciplina, é como a Bíblia falou, né? No momento, ninguém gosta de ser disciplinado, não é verdade? Ninguém gosta de tomar bronca. Mas a bronca agora é motivo de tristeza. Lá na frente você vai agradecer. Puxa, como eu agradeço meus pais por ter me dado bronca quando eu era pequeno. Eu era tão arteiro, eu fazia tanta coisa errada, né? E aí, assim, eu tomava bronca, fazia coisa errada, tomava bronca, fazia coisa errada, tomava bronca, apanhava. Mas assim, hoje eu agradeço a Deus. E eu olho isso para os meus pais e eu vejo que eles me amavam. Porque o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é o desprezo. O contrário do amor é você olhar para uma pessoa e falar assim: você não existe para mim. Isso é o contrário de amor, né? O amor é quando uma pessoa tá brava com você porque você fez uma coisa errada. Às vezes isso é amor. Por que é amor? Porque tá falando assim: olha, eu quero que você ande da maneira correta.
Eu não quero que você vá por esse caminho. Eu não quero que você caia nessa falha. Então as dificuldades para nós, elas são disciplina para as nossas vidas. Versículo 2, então ele fala sobre o homem bom e o homem mau, né? O homem bom obtém favor do Senhor e o que planeja maldades o Senhor condena. Versículo 3, ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, mas não se pode desarraigar o justo. Ou seja, existe uma firmeza importante na vida das pessoas, né? Você precisa aprender a se firmar e não ficar vulnerável. Ele está muito ligado com o versículo 7. O 3 está ligado com o 7, que diz assim: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Aonde que você pode fazer essa reflexão no Novo Testamento? Lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, onde fala das duas casas. O sábio construiu a sua casa sobre a rocha, e o nécio construiu a sua casa sobre a areia, né? Então é isso, já falei uma vez para vocês, mas faça essa comparação. Versículo 4 fala um pouquinho da mulher e fala: a mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é o câncer dos seus ossos. Versículo 5, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Né? Então o justo faz planos e nós precisamos estar fazendo planos. Quero pular para o versículo 15. Versículo 15 diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Né? E isso traz para a gente um pouquinho dessa ideia de que uma pessoa que anda sozinho e uma pessoa que anda com outras pessoas. Né? Porque às vezes, pessoal, você sozinho, olhando para você mesmo, você acha que você está certo. Né? Quando você não olha para o lado, quando você não pergunta para ninguém, quando você não conversa com ninguém, às vezes você coloca uma ideia na sua cabeça, tá certo. Tá certo. Por quê? Porque ninguém tá falando contra isso, então tá certo, né? E aí que ele fala, né? O caminho do insensato parece justo, quando ele anda sozinho, mas o sábio ouve conselhos. Então é importante o quê? A gente está falando aqui nesse versículo 15 o quê? A importância do corpo de Cristo. A importância de você compartilhar os seus pensamentos com outras pessoas, para que essas pessoas possam te ajudar a focar em algo que seja relevante e importante, não só para mim, mas para Deus e para trabalhar os meus conceitos de certo e errado. Sabedoria é discernimento, é você conseguir discernir o que é bom do que é melhor, o que é certo do que é errado. E às vezes, quando você está sozinho no seu quarto pensando, eu acho que isso é o certo, não, isso é o certo. Bom, aí você acha que seu caminho não tá, você pode errar muitas vezes porque você não compartilha seu pensamento com os outros. Vamos para o versículo 18. Versículo 18, ele vai dizer o quê? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha, esse provérbio é fantástico. Puxa, quantas palavras que você já não recebeu que foram espadadas no seu coração, não é verdade? Que te machucaram. As palavras, elas machucam, pessoal, elas machucam. Quando você chega para uma pessoa que é muito vaidosa, né? Muito vaidosa. E você chega para uma pessoa dessa e fala assim: nossa, seu cabelo tá horrível. Pronto, aquilo ali é uma facada no peito. Né? Chega para uma mulher vaidosa e fala assim: você tá meio gordinha. Nossa, meu Deus do céu. Acabou o dia. Então, assim, eu penso que as suas palavras, e olha, pessoal, eu digo para vocês, a maioria das palavras que ferem, elas têm boas intenções, não é verdade? As palavras que ferem, elas não têm má intenção. Tem as que têm má intenção, aquelas que é apontado direto para te ridicularizar, te amaldiçoar, né? Trazer mal para a tua vida. Mas a maioria das palavras que ferem, elas não vêm de uma motivação ruim, vêm de uma motivação boa. Agora, se a gente não tem esse cuidado de entender
que as palavras podem ferir, a gente não policia muito as nossas palavras, não é verdade? E aí eu penso por isso que a gente fala, né, que de boa vontade, de motivação boa, o inferno tá cheio, né? Porque assim, não basta, você precisa ter essa sensibilidade de saber se aquilo que você vai falar vai trazer vida ou vai trazer morte. Aqui nesse provérbio ele está falando muito sobre isso. Essa ideia de que as palavras elas podem trazer vida ou elas podem trazer morte. Se a palavra pode trazer vida ou pode trazer morte, que tipo de palavra que você está trazendo? Que tipo de palavra que você está trazendo, né? Então assim, a gente tem que tomar esse cuidado com as palavras que a gente usa, né? Porque as palavras, por mais que elas tenham boas intenções, algumas palavras elas podem ferir, né? Então, assim, por isso que eu acho que nós precisamos ser cautelosos em falar, pedir para o Senhor colocar as palavras na nossa boca, para a gente tomar esse cuidado de não ferir as pessoas através das nossas palavras, né? Mas a língua dos sábios traz cura. Então, quando você é uma pessoa que busca o Senhor, que anda com o Senhor, que obedece ao Senhor, as suas palavras, elas curam, né? Eu e a Débora, a gente está experimentando isso nesses dias. Tem uma menina do movimento Rise que anda com a gente e a gente tem liberado palavras boas para ela e ela tem sido curada. Ela ligou ontem para a Débora chorando, falando assim, olha, vocês não fazem ideia do quanto que vocês estão me curando com as suas palavras. As palavras, elas curam, né? E a gente precisa viver essas palavras. Sabe, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. O mundo, ele está sempre acusando, o inimigo está sempre acusando você e colocando mentiras na sua vida. Que você não presta, que você não é obediente, que você não é muito compromissado com a igreja, com Jesus, que você fala besteira, que você pensa errado, que você é isso, que você é aquilo. E eu queria que você pudesse entender que você é precioso sim, você é preciosa sim. Você é filha de Deus. Você é escolhido por Deus, né? Deus, ele te criou com um propósito maravilhoso aqui na Terra. Você tem um propósito aqui na Terra para Deus. Ou seja, de certa maneira, o que eu quero dizer para vocês? Quando o mundo vier com acusações mentirosas para você, não se apoia na acusação mentirosa do diabo, mas confia naquilo que Deus fala de você. E por isso que eu acho importante a gente proferir aquilo que Deus fala de você para as pessoas. É olhar para as pessoas e falar para ela o quanto essas pessoas são preciosas, o quanto essas pessoas são amadas, o quanto essas pessoas são queridas. E isso é palavra que traz vida. Isso é palavra que traz vida. É a gente sair do campo sabe, só de receber, mas começar a dar e começar a abençoar as pessoas ao nosso redor. Vamos lá. Vamos pular para o versículo 22. Versículo 22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade, né? Então, assim, mais uma vez, né? A língua, ela é algo perigoso, né? E a mentira é algo que Deus odeia, né? É algo que Deus odeia. Ah, pastor, mas é uma mentirinha. Mentirinha ou mentirona é mentira, não é verdade? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? E outra coisa uma vez um jovem estava falando comigo, ô pastor, omissão é mentira? Depende do caso, né? Você também não precisa ficar falando tudo para todo mundo a toda hora, mas assim, tem casos que a omissão ela é mentira, né? Eu falo, não, mas eu só estou omitindo a verdade. Mas a omissão da verdade para resolver um assunto, ela é mentira, né? Então, às vezes, tem que tomar cuidado. Mas, assim, claro que a omissão também é uma prevenção. A omissão também tem horas que você sabe, mas você não precisa falar, porque não convém ou não é para resolver o problema. Você tá botando
Ah, não, mas só tô falando a minha verdade, que eu acredito. Mas assim, às vezes o que você acredita pode estar errado, então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas o versículo 22 trabalha essa ideia. E o versículo 24, mais uma vez, né, fala da preguiça. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos, né? Então, assim, tá falando mais uma vez sobre a preguiça, né? Não, né? E eu falei da preguiça ontem, se eu não me engano, né? Pessoal, não a preguiça não é ficar largado no sofá comendo pipoca, né? A preguiça é apertar o botão do automático e não resolver aquilo que você tem que resolver na sua vida. Tem coisa que você deveria resolver na sua vida e que você fica deixando para amanhã. Ah, amanhã eu resolvo. Ah, amanhã eu resolvo. Amanhã, isso é preguiça. É você não resolver o que você tem que resolver logo, né? Então, assim, não aperte o botão do automático, do deixa a vida me levar, mas resolva as suas coisas, tire as suas dúvidas, né? Eu acho assim, hoje em dia eu tenho feito assim, né? Porque eu tenho tanta coisa para pensar que quando alguém pede para mim eu tenho que fazer na hora, porque se eu deixar para depois eu vou esquecer, né? Então a minha esposa falou assim, ô Joel, não esquece de mandar o formulário dos interns. Falei, vou fazer agora. Eu larguei o meu café da manhã, fui pegar o computador e já mandei para ela. Falei, pronto, já mandei. Por quê? Porque às vezes a gente aperta o botão do automático é esse, né? Aí a gente fala assim, ai, depois eu faço. Ai, depois eu vou ter mais tempo. Ai, depois eu... Aí o tempo passa e você se arrepende, né? Então, assim, preguiçoso não vire escravo, né? Seja patrão. Vamos lá, capítulo 13, então, para terminar, ele fala. Então, aqui começa um outro bloco dos provérbios, que é o quê? Como um filho sábio deve viver, né? Então, o tema começa aqui, do 13 e vai até o 15 e 19. Então, amanhã a gente vai chegar no 15 e 19 e a gente vai trabalhar essa questão, tá bom? Ou esse bloco inteiro. Mas vamos começar ele hoje. Então, ele começa dizendo o quê? O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão, né? Então, o filho sábio acolhe a repreensão do pai. Só que quando eu estava lendo no comentário, esse provérbio aqui, ele é muito interessante em ambos os lados. Por que ambos os lados, pastor? Porque o filho, ele precisa ouvir a instrução do pai. Mas se o pai não instrui o filho, o que o filho vai ouvir? Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Né? Se o pai não fala, o filho não ouve. Você entende? Então, assim, você vê que seu filho está errado. Você vê que ele está fazendo um negócio que não agrada a Deus. E aí você fica quieto. Então, assim, você como pai não está fazendo a tua parte de instruir o seu filho. Entendeu? Então por isso que o comentarista me deu essa revelação hoje de entender os dois lados. Eu, como filho, preciso aprender a ouvir o meu pai. Mas se o meu pai não fala, se o meu pai só fica assistindo televisão, se o meu pai não conversa comigo, se o meu pai só me chama para dar bronca, se o meu pai não passa tempo comigo, como que o pai vai falar? Como que eu vou ouvir a instrução do meu pai se toda vez que o meu pai vem e me chama é bronca? Você entende? Mais uma vez. Aquelas fases. Você quer obedecer? Quer obedecer? Aprenda a ouvir, aprenda a conhecer, aprenda a confiar para você obedecer. Mas você, pelo outro lado, como um pai e mãe, você também precisa fazer a sua parte. O que é? Passar tempo com seu filho, entender o coração dele, relacionar com ele, não ficar só chamando para fazer coisa, para resolver coisa. Filha, vem aqui, pega um copo d'água. Filha, vem aqui, pega o meu chinelo. Filha, pega... Não! Às vezes a gente tem que também fazer as vontades e tal, chamar para conversar, sabe? Eu tenho pessoas que eu gosto de conversar, que às vezes eu falo assim, oi, tudo bom? Posso tomar um café com você? Beleza, aí a gente vai tomar um café. Aí a pessoa vem com morrendo de medo, né? Assim, fala, pastor, o que você quer? O que você quer que eu faça? Eu falo, não quero nada, camarada, eu só quero tomar um café. Vamos bater papo. Vamos jogar a conversa fora. Vamos dar risada. Você entende? Eu gosto dessa cultura, sabe, pessoal? Eu não quero aparecer na sua vida simplesmente para te dar bronca, para te dar uma direção ou para te dar um trabalho. Eu quero sentar com você, eu quero conversar, eu quero dar risada, eu quero conversar sobre
coisas que não são importantes, conversar sobre culinária, conversar sobre sei lá, roupa, sobre, sei lá, você entende? Sabe, eu vejo pastores que parece assim, que são deuses do Olimpo, sabe? Você nunca vê o cara, você só vê ele domingo de manhã pregando, você nunca mais vê o camarada, né? Aí o cara prega, depois ele desaparece, ele entra numa sala, né, que é o camarim do pastor, e aí ele não conversa com ninguém, ele não toma café, ele não sabe o que seus membros sentem, eles não sabem o que seus membros estão passando, sabe? Agora, eu aprendi com alguns pastores que são incríveis. Que assim, vai cumprimentando as pessoas. Oh, como tá a tua irmã? Tô orando por ela. Oh, como tá aquele problema nas costas, né? Tô orando por você. Sabe de tudo. Por quê? Porque saiu do Monte do Olimpo, entendeu? E anda com as pessoas, né? Eu quero ser esse tipo de pastor, sabe? Esse tipo de gente que não se relaciona por tarefas ou por propósitos que tem que realizar alguma coisa, mas andar junto, bater papo e estar junto das pessoas, né? Então o filho, ele vai ouvir o pai se o filho estiver ouvindo o que o pai está falando. Se o pai nunca fala, o que o filho vai ouvir? Se o pai não fala, o que o filho vai ouvir? Eu vou te falar o que ele vai ouvir. Ele vai ouvir as coisas da internet. Ele vai ouvir as coisas do YouTube. O YouTube tá disciplinando e tá ensinando o seu filho mais do que você. Porque você não passa tempo com o seu filho. Aí seu filho tá aprendendo de onde? Tá aprendendo dos programas besta que assiste na televisão, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. O filho vai ouvir o pai? Tem que ouvir o pai? Sim. Mas o pai também tem que prestar atenção e falar. Vamos lá. Versículo 3. Vou passar só para os que eu separei aqui, tá? O do fruto da sua... do versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Já falei sobre isso, né? A questão da língua. Versículo 4, mais uma vez. Provérbio para preguiçoso, né? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, né? Então o preguiçoso, ele deseja e não consegue, sabe por quê? Porque nunca faz. Ele sempre fica, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, nunca faz, e nunca faz. E aí sempre deixa para depois, aí nunca resolve. Então assim, o diligente, ele deseja e faz. Ele deseja e faz. Ele sonha um negócio acordado e procura realizar aquilo ali, né? Só um detalhe, foi assim que eu consegui casar com a Débora, né? Eu falei pra Débora assim, Débora, nem conhecia ela direito. Débora, eu sonhei que tava casando com você. E aí ela começou a rir, né? Eu falei, e o que eu sonho eu busco até conseguir. Ela dava risada. Tá casada comigo hoje. Beleza. Muito bom. Versículo 7, né? Diz assim: alguns fingem que são ricos e nada têm, e outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Lembra que eu falei para vocês, né? Quem tem não precisa mostrar. Quem tem não precisa mostrar, né? Vamos lá, versículo 10. Versículo 10, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com quem tomam conselho, né? E eu até anotei aqui, né? Que o orgulho só gera discussões, né? Uma pessoa orgulhosa da sua posição é terrível. Não dá nem para ficar perto dessa pessoa, na verdade, porque é tão orgulhoso, né? Tão assim, acha que é o tal, que não dá nem para ficar perto dessas pessoas, né? É gostoso ficar perto de pessoas que têm essa sabedoria de te ouvir, né? É gostoso ficar com pessoas que te ouvem, né? Não pessoas que só ficam se gabando de si mesmo, falando de todo o seu currículo. Nossa, quando eu era pequeno eu fiz 1000 coisas. Eu era o líder da escola inteira. Eu fui o melhor jogador de futebol. E aí começa a se gabar e começa a trazer seu currículo. Eu acho que uma pessoa bem-sucedida não precisa de falar do seu currículo. As pessoas ao redor falam do seu currículo.
Não é verdade? A pessoa que está toda hora precisando falar assim, olha que eu fiz seminário Servos de Cristo, que eu fiz a conferência do Catalyst em Atan. Toda pessoa que fica só falando, só se gabando de si mesma, assim, das suas realizações, é uma pessoa que precisa se afirmar. A pessoa que tem, ela não precisa mostrar. As pessoas ao redor já falam, ó, esse camarada aqui, ele fez isso, fez aquilo. É os outros que falam, não você, né? Então eu penso muito nessa maneira, dessa questão do orgulho, né? Versículo... onde que eu tô aqui? 14. Versículo 14. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte, né? Então, assim, concentre-se em ouvir o sábio, né? E mais uma vez, o sábio aqui não é uma pessoa que fala bonito. O sábio aqui é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que obedece a Deus, né? Então toda a sabedoria do Provérbios não é uma sabedoria de conhecimento só. Não é só uma sabedoria, o cara conhece a Bíblia de cor. Não. O que adianta conhecer a Bíblia de cor se ele não vive a Bíblia? Né? Então, assim, o sábio é aquele que obedece a palavra, que vive a palavra, que exala a palavra, sabe? Pessoas que falam coisas que te edificam, né? Eu gosto de estar com essas pessoas, né? Eu sempre ligo para essas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que são meus amigos que eu sempre converso com elas porque o ensino deles para mim é fonte de vida. Né? Eu cresço com essas conversas. Versículo 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Mais uma vez, aquelas pessoas que acham que a disciplina aborrece, sabe? Toda vez que você vai receber uma disciplina, você me aborrece. Você está me aborrecendo, você está me incomodando, você está... Poxa vida, eu acho que se a gente ama a disciplina, a gente vai bem na nossa vida, né? Porque a gente consegue consertar aquilo que está errado. Versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha, por isso que eu gosto de andar com gente sábia, né? Porque o sábio, quando eu ando com gente sábia, eu fico cada vez mais sábio. Não é verdade? Então ande com pessoas sábias. Ande com pessoas sábias que você vai ficar cada vez mais sábio, né? Eu já falei, né? Eu tenho uns amigos aí que eu acho assim fantástico e eu gosto de andar com eles. Por quê? Porque o sábio me deixa mais sábio. Versículo 22. O homem bom deixa herança... eu queria falar desse versículo aqui hoje, pessoal. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha só, a riqueza, o homem bom, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. A gente está falando de transferir bênçãos para as gerações, né? E outro dia eu estava até, acho que eu falei com a tia Nair, eu tenho uma prima que eu gosto muito e que ela prega muito bem. A minha prima lá de Campinas, ela prega muito bem. Quando quero ser edificado, eu vou ouvir a pregação da minha prima. E a última pregação dela desse domingo, ela começou a falar dessa ideia de que nós precisamos deixar as bênçãos para os filhos dos nossos filhos. E não é bênção em dinheiro, não é bênção em bens. E ela até comentou que o nosso avô não deixou nada para os filhos, né? Não deixou nada, né? E a gente não ganhou nada mesmo, né? Eu tenho um canivetezinho pequenininho que era do meu avô, que ele usava para abrir as embalagens na cozinha. Eu falei para minha tia, eu posso ficar com esse aqui? Ela, claro, pega aí, né? Eu ganhei. Aí esse ano, há anos que meu avô morreu, a minha tia falou assim, Joel, eu vou te dar esse aqui que era do vovô. Eu falei, o que é isso? Seu avô tinha uma gaita. E aí eu acho que você é o único que sabe o que é isso, então eu vou te dar. Aí a gaita tem o nome do meu avô. Fantástico. Mas assim, hoje a gente pensa, né? O que o meu avô me deu? O meu avô me deu a minha fé no Senhor Jesus. O meu avô me deu a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, que é a minha fé no Senhor Jesus. Tem coisa mais gratificante e eterna do que essa?
Você dá dinheiro para os seus netos, eles vão acabar com o teu dinheiro. Foca na eternidade. Olha para o que é eterno. Dá para os seus filhos a fé no Senhor Jesus. Dá para os seus netos a fé no Senhor Jesus. Dá para os seus bisnetos a fé no Senhor Jesus. Sabe, a pessoa boa é aquela que dá herança e abençoa os filhos dos filhos, e toda a posteridade vai receber essa bênção do Senhor. Pensa nisso, pessoal. A coisa mais importante, o que, que é? Ah, não, eu coloquei meu filho na melhor faculdade do mundo. Ah, dei um carro pro meu filho. Ah, eu dei uma casa pro meu filho. Que adianta ele ter todas essas coisas e perecer no inferno? Prefiro dar a graça do Senhor Jesus na vida dele. Quero que ele conheça o Senhor Jesus. Esse é o meu maior desejo, né? Isso é o que eu desejo para minhas filhas, para os filhos das minhas filhas, para os filhos dos filhos das minhas filhas. Eu quero que todos eles conheçam o Senhor Jesus. E eu vou morrer lutando por isso, para que eles conheçam o Senhor Jesus. Muito bom. Versículo 24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Mais uma vez, já falamos sobre isso, né? Mas é interessante essa confirmação. Quem nega castigar o seu filho não o ama. Então, assim, mais uma vez, pessoal, super proteção não é bênção para o seu filho, né? Eu não estou falando que você tem que largar o teu filho. É que as pessoas são muito 880, né? Ou eu super protejo, ou eu largo ele de vez, eu quero nem saber da vida dele, né? Faz teu almoço aí, camarada. Não. Né? Mas a ideia é de que se você vai cuidar bem do seu filho, mas se você vê que ele errou, não hesite em discipliná-lo. E para terminar, o versículo 25, né? Que eu acho que é o versículo da ganância. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Né? Por quê? Porque o justo, ele se contenta com o que ele tem. E o ímpio, quanto mais ele tem, mais ele quer. Nunca está satisfeito. Você entende? Você entende, pessoal? Como é importante você ver isso? Né? O problema da ganância. Né? Uma pessoa gananciosa, ela nunca está satisfeita, ela nunca está feliz. Ela ganhou 1 milhão de reais hoje, amanhã ela quer ganhar 1,5 milhão. E ela não vai se satisfazer enquanto não ganhar 1,5. Só que quando ela ganhar 1,5, ela vai querer ganhar 2 milhões no dia seguinte. Ela nunca vai estar satisfeita. O sábio, ele olha para o que tem e fala assim, nossa, que maravilha, estou satisfeito. Você entende? É nesse sentido para a gente pensar nessas coisas, beleza? Passei de novo do tempo, pessoal. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo, algum versículo que eu não falei, que você quer comentar? Fiquem à vontade. Alguém quer falar? É sabedoria demais, né, pessoal? É tão bom escutar que tem versículos que a gente fala, ele pulou, que pena. Mas pelo horário, Não, realmente, você falou no começo, é dia inteiro falar de um capítulo só. É impressionante o ensinamento. então, por isso que eu estava falando, né? Se você conseguir aplicar aquelas 4 perguntas que eu falei para vocês, em cada versículo você consegue ouvir a voz de Deus. Então, assim, Verdade. se eu não fizer dessa maneira que eu fiz aqui, a gente passa de 8 horas falando os nossos pensamentos. Isso que só eu falei, né? Porque cada um de vocês teria uma opinião em relação a um versículo, né? E aí a gente vai até, né? Pastor, Fala, é, Carolina. nossa, eu achei muito bom essas 4 perguntas, viu? Nossa, achei tremendo isso. Gostei muito. Eu acho que eu vou aplicar com as crianças aqui em casa, porque eu achei muito bom. Muito obrigada. Joia. O bom dessas perguntas, assim, não pega trechos muito grandes, né? Porque aí você acha um monte de respostas, você fica meio em dúvida de um monte de resposta. Esse tipo de devocional é para fazer com trechos bem delimitados, né? Então, assim, vamos dizer assim, você pega um trecho, um bloco, por exemplo,
O bloco que fala da preguiça. Provérbios 6, de 6 a 9. Só 3 versículos. Aí você faz essas 3 perguntas, né? E assim por diante. Esse tipo de devocional não dá para fazer. Vamos ler 18 capítulos de Salmos, né? Vai ter tanta coisa que você não vai conseguir delimitar uma coisa, né? Eu gosto muito de fazer. Dá para fazer na Bíblia inteira, mas eu gosto muito de fazer com histórias no Novo Testamento, né? A história do cego Bartimeu, história da mulher samaritana, história. É bom para começar assim, fica mais fácil, né? Mas é muito Delícia. bom, pessoal. E é interessante você pegar as respostas, transformar num parágrafo. Aí você lê esse parágrafo que você escreveu. É incrível como Deus fala com a gente. Incrível como Deus fala com a gente. E é bom assim pra gente, eu queria aprender a ler a Bíblia. Eu gosto dessa técnica porque ela ajuda e ela é geral. Dá pra fazer isso na Bíblia inteira. Muito bom. Mais alguém quer falar? Ou vocês já estão morrendo de fome aí? Vamos começar a fazer o almoço. Tá bom. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais um dia que nós podemos olhar para a Tua palavra, mergulhar na Tua palavra. E Deus, a Tua palavra tem sido o nosso alimento, tem sustentado a nossa fé, tem sustentado a nossa vida com o Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de poder estarmos conectados. Poucos agradecem pela pandemia, mas nós agradecemos pela pandemia por poder estar juntos nessa empreitada de buscar conhecimento, sabedoria da Tua palavra. Deus, obrigado, Deus, pela Tua graça sobre as nossas vidas. E nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor nos proteja, que o Senhor cuide de nós, da nossa família, da nossa casa, e que nós possamos aprender a confiar em Ti e olhar para Ti, ouvir a Tua voz e ser obedientes àquilo que o Senhor nos fala. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.